fazia vírus com 12, 13 anos. Adorava fazer isso. Porque fazer um software é uma coisa fácil, mas você fazer um vírus que pegava uma máquina, formatava, tal, para mim tinha que ser, dava um nó muito legal. Então eu gostava de programar em C e Assembly para fazer esse negócio de vírus. Então eu era bom nisso. Então a gente virou também empresa de segurança. A gente também era contratado por alguns bancos, outras empresas para testar os sistemas, para tentar fazer invasão e para também criar alguns vírus internos para ver se proliferavam, até para testar os próprios funcionários, né? Então eu adorava isso, era uma praia que eu adorava. Então eu ficava bem fascinado com isso, era uma área bacana. A empresa cresceu, a gente atendeu um monte de gente, só que aí aconteceu o seguinte, eu não sabia fazer gestão de empresa, Marcos. Imagina um moleque com 18 anos... É muito foda fazer gestão. É muito difícil, é muito difícil. E eu era um menino de 18 anos, quando foi o auge da empresa, a gente estava, sei lá, centenas de funcionários, a gente estava faturando quase 70 milhões de reais, a gente estava expandindo em várias cidades. Com software, 70 milhões fabricando software. Fábrica de software. E aí o que acabou acontecendo foi que eu era um cara muito centralizador naquela época, de código, não das decisões. Eu queria que o código passasse pela minha mão. Então quem gerenciava mais era Alessio, o nome do seu sócio? Naquela época acho que o Alessio já não estava mais, ele saiu depois. Eu tinha o meu pessoal do financeiro ali. A galera fazia o administrativo. E você ficava cuidando só do produto mesmo. Exato, produto. Eu era o cara de produto. Eu sempre fui um cara de produto, ter visão de produto, onde fazer, chegar para o cliente e falar assim, vamos criar um produto assim, assim, assado. Eu sempre fui bom disso, de produto. E programar, né? Fazer a arquitetura desse produto. Só que eu estava demais nisso. Eu estava trabalhando... chegava da escola, cara, eu trabalhava, sei lá, 10, 12, 14, 16 horas fora da escola, sabe? Dormia na empresa vários dias, não tinha sábado, não tinha domingo. Cara, eu não tinha amigos, eu não tinha esporte, eu não tinha lazer, eu não tinha namorada, eu não tinha nada, não tinha sexo, não tinha nada. Você era um robô. Cara, eu era uma máquina. Eu sentava naquela bunda, naquele escritório, ficava programando, descobrindo coisa nova, fazendo coisa nova. Era isso que eu gostava. Eu vivia isso, essa era a minha vida. Só que aí começou a dar treta. Eu comecei a ficar mal, comecei a ficar doente, comecei a ter, um monte de problema. Toda hora eu ficava doente. Mas aí comecei a ter um refluxo, que virou uma gastrite erosiva, virou uma úlcera e depois virou um tumor no meu tubo digestivo. Eu tinha 18 anos e eu fui fazer uma biópsia, cara, para ver se eu tinha um câncer no meu estômago. E a hora que eu fui fazer o exame, o médico falou assim, você tem que fazer um curso de yoga, meditação e gestão do tempo, porque você vai morrer, cara. Ele assim, se você não mudar teu estilo de vida, você vai morrer. 18 anos eu nunca vi um cara assim. Foi punk. Eu pesava 55 quilos, eu vomitava sangue em reunião, às vezes, de cliente, cara. Credo. Foi bem pesado aquele momento da minha vida. Porque eu só trabalhava. Naquela época, eu acreditava que o trabalho duro é que dava resultado. Piamente. E dava. Eu ganhava muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas, cara, esse dinheiro... Pra quê? Pra quê? Sabe, uma coisa é verdade. Chega um ponto... que eu acho que o número mágico é 20 milhões. Depois de 20 milhões, nada mais faz diferença na tua vida. Concorda? Você pode comprar a casa que você quer, você pode comprar o carro que você quer, você pode ir para qualquer lugar do mundo que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Para mim, esse número é 100 milhões na minha cabeça, mas concordo. Então, não faz 20 para 100, é só o nível de estresse que vai ter a mais, entendeu? Então, assim, chega um momento quando você ganha dinheiro que você fala, cara... E quando você tem o dinheiro, você vê que não é o dinheiro. Não é o dinheiro, é isso. E as pessoas que não têm e estão vendo a gente, elas vão falar, não, é porque você tem dinheiro. Não é, porque você não entende. Mas a gente entende, porque quando a gente não tinha, a gente também achava que era o dinheiro. Sem dúvida. Eu confesso, eu achava que era o dinheiro, você não achava, não? Por partes eu achava, parcialmente. Eu ganhei dinheiro muito rápido. Você nem deu tempo, Não né? dei tempo de pensar verdade. nisso, entendeu? E eu não tive tempo de criar desejos. Porque assim, você era moleque, talvez com seus 16, 17, 18, tu via um carro na rua e você queria aquele carro. Eu era tipo mais pobre do colégio particular quando eu mudei de colégio. Então eu era rodeado de desejos, é real isso. Então, eu não tinha desejos. Essa era a real. O meu desejo era um computador melhor. O meu desejo era um servidor, era comprar um livro animal, sabe? Esses eram os meus desejos. E, enfim. E aí eu estava mal e tinha que mudar minha vida. E aí eu entrei num curso de produtividade, que eu fui sem acreditar naquilo. Falei, cara, minha cabeça é matemática, minha formação é computação, gestão de tempo é coisa de Deus. Você morava com seus pais? Morava com meus pais. Aí, pra que eu ia gastar dinheiro para ter um apartamento? Tinha tudo lá, e outra, eu tinha 16, 17 anos, né? Com 18, né, que você falou. 18 anos nessa época. Morava, mesmo assim morava. Beleza. Morou com seus pais até você casar. Morei, que foi o ano seguinte. Aí, o que acabou acontecendo foi que eu fui nesse curso, vi o curso, falei, cara, isso aqui é fantástico. E aí eu fiz o curso dos caras 3 vezes. Na 4ª vez, o americano me convidou para ser instrutor. E aí eu virei instrutor deles, na época, dessa empresa. Era um curso em inglês?
Era um americano, era uma empresa americana que ele vinha para o Brasil para dar curso para Petrobras, para algumas ali, empresas do Porto e tal. E eu ia lá fazer o curso, que era aberto, né? Você podia comprar ingresso para ir. Eu fui, fiz o curso dele 3 vezes. Na 4ª vez, eu falei assim, cara, a gente não está no Brasil, você não quer dar aula para a gente virar nosso instrutor? Eu falei, eu quero. E depois virei instrutor também da Franklin Covey, que é a mais conhecida, que é do Stephen Covey, de 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Que por causa do Stephen Covey eu criei a tríade. Outra longa história, mas... E aí... Tá. Quando você descobriu o tumor, você encerrou a empresa? Não. Quando eu descobri, eu era benigno, né? Então eu tinha que fazer um tratamento bem mais leve, mudar realmente meu estilo de vida, alguma medicação. Eu comecei a adotar produtividade na minha vida. Então eu falei, cara, eu vou pegar o que eu aprendi desse curso aqui e vou aplicar. E eu sou um cara... Eu aplico. E eu comecei a aplicar. E vou te dizer, 90 dias depois, minha vida mudou. 90 dias. Cara, milagres aconteceram na minha vida. 3 pilares, assim, para a pessoa mudar de vida em 90 dias. Cara, a primeira coisa é querer. Os 3 principais pilares da produtividade. Eu diria o seguinte, a primeira coisa é você... Decidir, querer. Querer. Se você não quiser, é o básico. Porque muita gente quer ser produtivo, mas não sabe, não tem um querer de verdade. Tá. Cara, você tem que desejar. No seu caso, ele teve um tumor, então ele se sentiu na obrigação. Sim. Ele teve um forte impacto emocional. E isso Durou mudou amor. toda a trajetória dele. Sim. Quando a pessoa só deseja, não sei o quê, vai procrastinando, nunca faz, Exato. né? Ou ela tem que virar a chave por decisão, ou alguém vira a chave dela, que pode ser esse alguém, pode ser o tumor, ou Exatamente. alguma coisa desse sentido. É igual o digital. Muita gente sabe do digital, mas nunca deu importância. Aí o tumor, o evento externo, foi o quê? Pandemia. Aí obrigou a pessoa a entrar no digital. Verdade. Digital é bom, mas deixa para depois, sei o que, o negócio está indo bem. Aí veio o evento gravoso externo, pandemia, pá, obrigou. O seu foi o evento gravoso externo, foi o tumor que obrigou a ser produtivo. Tá, primeira coisa é querer, 3 pilares. Então, primeira coisa é o seguinte, você tem que saber o tamanho do seu buraco. O que é saber o tamanho do buraco? Não adianta nada, é tipo dívida. Você está cheio de dívida. Se você não mapear suas dívidas e começar a reduzir as suas dívidas, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Porque tudo que você ganhar vai para o seu buraco. Produtividade é a mesma coisa. Qual o tamanho do seu buraco? Qual o seu backlog? O que você está devendo para o mundo e para você? Então, olhar para isso e fazer uma análise do seguinte, o que deve ser feito, o que eu não preciso fazer mais. Porque tem tanta coisa que está ali e entender o seguinte, o quanto é você mesmo cobrando você e o quanto que são as coisas que você precisa entregar de verdade. Então, esse é o primeiro ponto, fazer um levantamento forte disso. Segundo ponto é entender claramente o que é importante. E acho que esse é o mais difícil, mas é o mais fundamental. Você tem um monte de coisa para fazer. E a tua tendência é querer fazer tudo. Só que aí você fala assim, cara, mas peraí, o que é importante de verdade? O que dá resultado e o que não dá? O que dá um resultado pequenininho? O que gera mais impacto dentro da minha rotina? O que tem a ver com as pessoas mais importantes da minha vida? Então, quando você esclarece o que é importante para você, você começa a fazer o quê? Você começa a ter muito mais clareza do que você faz ou não faz dentro daquele backlog. E o terceiro pilar é a forma como você planeja. Porque você vai ter que botar isso dentro do seu tempo. Produtividade é matemática. Você tem 24 horas. Cada tarefa tem um volume de horas. E aí você vai ter que alocar num planejamento. E, aliás, essa foi a área que eu mais especializei. Como criar, por exemplo, modelos matemáticos para planejamento, com inteligência artificial e coisas desse tipo. Então, você tem que entender o seguinte, tá, eu preciso planejar. O jeito errado de planejar, que é o que a maioria do seu coach o seu coach favorito fala para você. Planeje o seu dia. Quem que é seu coach favorito? Eu não tenho coach favorito. Eu não tenho. Eu briguei com tanto coach. Hoje eu gosto deles. Mas no passado eu brigava porque eles pegavam meu livro. O Tríade, ele foi amplamente divulgado, né? E amplamente as pessoas pegavam o PDF e compartilhavam. E pegar o PDF de um livro é crime. E eu era muito Caxias, então eu achava que isso era um crime e a gente tinha que prender todo mundo que fizesse isso. Certo. Entendeu? E os coaches eram o que mais faziam, porque eles davam para os clientes, eu ficava revoltado. Mas hoje eu não tenho mais isso. Para quem não sabe, Tríade é o nome do livro dele, Tríade do Tempo. Que nasceu por causa desse momento. Exato. E esse livro vendeu quantas cópias, sabe? Sei lá. A gente já vai fazer 20 anos do Tríade. Tem muita cópia. E é atual, ele é só de princípios. Super. Eu já atualizei o livro, desde que eu lancei em 2004, 6 vezes. Novos dados, nova pesquisa, refazer texto, colocar coisas atuais, sempre estou refazendo. Como eu estava ensinando para esses caras aí de produtividade, eu comecei a ver o seguinte, qual o método que funciona mais? Eu tinha uma fábrica de software. Eu peguei os 3 métodos, botei no software e fui ver qual que funcionava mais com base em dados, matemática. E aí a gente descobriu um monte de coisas que foram para o livro. E ninguém queria publicar o livro na época, porque eu era um moleque. Né? Minha cara de menino. Os caras falavam, cara, você não vai ter nada que ensinar com relação a isso.
E aí o que acabou acontecendo foi que o livro virou um sucesso gigantesco, gigantesco. Assim, as empresas compravam, o RH comprava, aplicava o que estava ali no livro, tinha resultado e me mandava uma mensagem. Olha, eu quero que você venha aqui dar uma palestra, dar um curso sobre esse teu livro. Tal. E eu tinha uma fábrica de software. Eu não queria estar me envolvendo com isso na época. Então, mas eu falei, cara, eu já ganhei dinheiro na vida. Eu falei, eu não preciso mais trabalhar. Quer saber? Deixa eu ajudar pessoas a terem mais tempo, porque aquilo me ajudou de verdade. E eu falei assim, se eu tiver que escolher uma missão, um propósito para viver, acho que eu vou ajudar pessoas a realizarem sonhos e terem mais tempo. Porque eu falei, olha o que eu passei, olha o quanto Deus foi grato. Eu sou muito grato a Deus e acho que uma forma de eu retribuir essa gratidão, né, que eu acho naquele momento eu estava, era devolver para as pessoas tempo para elas, que é o maior presente de Deus. Você curou o tumor em quanto tempo? Foi um processo de alguns meses, né? Como era benigno, então era simplesmente alguns meses de remédio, enfim, fiz uma químio também um tempo, mas muito leve. Foi bem rápido, assim. Mudei minha vida, cara. Mudei minha vida, aprendi a implementar produtividade, a trabalhar menos, ter o mesmo nível de resultado, não trabalhar mais sábados e domingos. Arrumei tempo para mim, arrumei tempo para namorar, arrumei tempo para... Foi bom, cara. Realmente mudou minha vida. Uau, da hora.